Você já se imaginou ficando um dia sem poder comer? Ou quando chegar a noite você não ter um lugar para dormir? E será mesmo que a nossa vida está tão ruim assim? Se você acha isso, fica aí e assista esse vídeo, que eu vou provar para você que certamente nós estamos morando hoje em um paraíso. Mas antes de iniciar o vídeo, se você chegou até aqui, deixe seu gostei aí e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É claro que em nosso país nós temos ainda famílias que vivem ao extremo da pobreza, mas nada se compara a esses 3 países que eu vou estar citando hoje aqui. Em terceiro lugar, nós temos o país de Chad. É um dos países mais pobres e corruptos do mundo. O país de Chad tem em média em torno de 14 milhões de habitantes. 25% desses habitantes vivem em áreas urbanas e 74% em áreas rurais. A população desse país é muito jovem. Estima-se que 47% dessa população tenha menos de 15 anos. A taxa de natalidade é de 42 pessoas em cada 1000 e a taxa de mortalidade a cada 1000 pessoas chega a 16 crianças. Esse país tem uma média de vida esperada de 47 anos. Isso em relação ao restante do mundo é muito baixo. A poligamia é comum nesse país. Mais de 39% das mulheres que lá vivem nesse tipo de união. O seu índice de desenvolvimento humano é de 0,37, o que leva esse país a ser o terceiro país mais pobre do mundo. A agricultura lá é agricultura de subsistência. Eles cultivam simplesmente para poder sobreviver e garantir o sustento de sua família. A guerra civil é um dos principais culpados. As construções de escolas, de rodovias, transportes estão todos debilitados devido a essa guerra civil e pela corrupção que existe no país. Mas não se compara ainda ao próximo país que eu vou estar citando. A República Democrática do Congo é o terceiro maior país em extensão territorial da África. A economia nacional sofre com as consequências dos conflitos armados. Foram mais de 4 milhões de civis que morreram nesses confrontos. E o pior é que esses confrontos acabam não resolvendo em nada, só piorando a situação dos habitantes desse país. A taxa de mortalidade infantil é uma das maiores do mundo. A cada 1000 crianças que nascem, 115 morrem nesse país. O índice de desenvolvimento humano de lá é de apenas 0,23, o que coloca a República do Congo como o segundo país mais pobre do mundo. O analfabetismo lá é um grande problema. 32% dos habitantes são analfabetos e cerca de 76% da população é subnutrida. São crianças, adultos, idosos, jovens que enfrentam problema de saúde, de fome e de doença que não tem nenhum controle, porque eles não têm tratamento médico e nem acompanhamento médico nenhum por causa da extrema pobreza. As coisas lá são tão difíceis que a maioria das famílias vivem com apenas $1 por dia. Isso fosse como você estivesse vivendo com R$3,20 por dia. O que será que daria para a gente estar fazendo com isso? Praticamente aqui no nosso país a gente não faz quase nada. Ou seja, isso está bem abaixo da linha da pobreza. Um dos grandes problemas dos países africanos é a quantidade de filhos que as famílias têm. Na República do Congo, a cada uma mulher nasce em torno de 6 filhos. Você vê tanta pobreza, tanta desigualdade, você pensa, não tem como mais piorar a situação. Não existe um lugar pior do que esse. Mas aí eu falo para você que tem, ainda tem. O Níger com certeza é um dos piores países para você morar. O Níger está localizado na África Ocidental. Ele é o país que ocupa o primeiro lugar em nível de pobreza. Só para você ter uma ideia, para começar a falar do Níger, 80% da sua área é coberta pelo deserto do Saara. Com 17 milhões de habitantes, o seu índice de desenvolvimento humano é em torno de 0,337. É considerado muito baixo. 60% da população vivem abaixo da linha da pobreza. E para piorar ainda mais a situação no Níger,
O país tem a maior taxa de crescimento do mundo. A população em Níger hoje gira em torno de 20 milhões de pessoas. E a cada mulher nasce em torno de 8 filhos. Mas ainda parece que tem um problema maior ainda no país de Níger. Estima-se que em 2050 a população de Níger vai praticamente triplicar, pulando de 20 para 60 milhões de pessoas. Se hoje um país que é coberto por 80% do deserto do Saara e ainda com 20 milhões de pessoas já vive em extrema pobreza, imagine o que vai acontecer daqui a 33 anos. O país também vive de agricultura de subsistência. Eles produzem para alimentar a família. Por isso a ideia de ter mais filhos provavelmente pode garantir aos idosos uma vida melhor. E para piorar, os seus filhos ou quem seja não tem acesso nenhum à escola, não tem acesso a transportes, saneamento básico nesses países, nem sequer pode comentar porque não existe nada. E por causa disso, nesses países, apesar das corrupções, guerras, conflito com guerrilhas, a situação vai virando um ciclo vicioso. Então tende a pobreza a não acabar, mas sim a aumentar cada vez, tornando assim essa situação um ciclo vicioso muito ruim. Olha só, depois que eu estudei essa matéria para trazer aqui para vocês, eu percebi o quanto nós, falando nós brasileiros, somos bem ingratos. Nós temos acesso à escola, nós temos acesso a boas roupas, nós temos acesso a veículos, transporte, apesar de a gente achar que é ruim, mas os transportes acabam sendo bons. Apesar disso tudo que nós temos, muitas das vezes a gente não para para analisar o que os outros países estão passando nesse momento. Talvez esse seja o motivo da nossa ingratidão, porque nós não olhamos para aqueles países lá, principalmente os países da África, que têm enfrentado grandes dificuldades. Você sabe o que é viver com $1 por dia? É como se você tivesse hoje R$ 3,49 para você estar vivendo com sua família. Praticamente você não conseguiria comprar mais de um pão, que seja um pão com queijo ou que seja um pão com um copo de leite ou um café. Esses R$ 3,20 hoje aqui você já não compra nada. Então assim, o recado que eu quero deixar é que vocês que estão assistindo, vamos parar de reclamar, começar a aproveitar a nossa vida boa. Você está aí assistindo o vídeo, você tem comida na sua mesa todo dia, você tem um lugar para deitar e descansar a sua cabeça quando você está cansado durante a noite, você tem roupa para vestir, você tem transporte, saneamento básico. Por mais que as coisas a gente ache que está ruim aqui, existem lugares do mundo que nem se compara com a maneira que a gente vive aqui. Se formos hoje comparar a maneira com que vivemos aqui no Brasil e a maneira com que eles vivem lá na República do Congo, no Chad e no Níger, praticamente a gente pode se considerar que temos uma vida de rei, porque as coisas aqui são muito fáceis. E aí, se você gostou desse vídeo, você já sabe o que você tem que fazer, deixe seu gostei aí, se inscreva no canal aí embaixo se você ainda não é inscrito, compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Deixe aí também seus comentários abaixo, o que você gostaria de fazer para estar ajudando essas pessoas desses 3 países que enfrentam dificuldade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu e até semana que vem.